tivemos o Yada Experience. O que é isso? A gente veio para a igreja orar. Foi maravilhoso, querido. 2 horas, sem liturgia, sem... A gente chegou e orou, e Deus se manifestou. Quem estava aqui na sexta? Quem estava aqui? Foi bom, gente? Com essa animação não deve ter sido... É porque vocês ainda estão meio em órbita, né? Por causa da oração. Entendi. Mas foi muito bom. Ontem nós tivemos a professora Gilcleia também ministrando, foi maravilhoso. E hoje nós continuamos e encerramos a nossa conferência de oração. Então vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Senhor, nós estamos com expectativa sobre aquilo que o Senhor deseja realizar. Pai, obrigado, Senhor, por corações abertos para receber da tua palavra, inspiração, graça, sabedoria, para ministrar, para comunicar a tua palavra, e sobre os meus irmãos a sua graça para receber a tua palavra, misturar com fé e acolher com mansidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Oséias. Aumenta um pouquinho o meu microfone. Oséias 6, no versículo 3. Oséias, no capítulo 6, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Olha só, gente, essa palavra que conheçamos e prossigamos em conhecer, a palavra conheçamos é uma palavra hebraica que é a palavra iada. Pode colocar aqui na frente o que significa a palavra iada? Esse cara bonito não é iada, sou eu. Mas, iada. Significa conhecer, aprender a conhecer, perceber e ver, descobrir, discernir, discriminar, distinguir, e a que eu mais gosto, conhecer por experiência. Então, eu gosto do sentido dessa palavra, conhecer por experiência. E aí, quando o texto diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, ele não está falando simplesmente do conhecimento que a gente adquire na escola, na faculdade, ou pesquisando, lendo um livro, algum material. Não, ele diz sobre o conhecimento de experiência, o conhecimento de causa, o conhecimento de fato, amém? Tem uma palavra que é correspondente a essa palavra. Bom, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? Então, pode voltar lá, por favor? Aquele símbolo ali é iada no hebraico. Na verdade, não se pronuncia assim, né? Se pronuncia iadá. Mas a gente é brasileiro, ZL, e a gente vai falar iada. Aquele símbolo ali é o hebraico da palavra iada. Tem um correspondente dessa palavra no idioma que foi escrito no Novo Testamento, que é gnosco. Essa palavra a gente vai encontrar lá no texto de Efésios 3, versículo 14. Efésios 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, nos céus e na terra, e recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aí o versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra conhecer, no versículo 19 aqui, é a palavra gnosco, que significa conhecer por experiência. E isso explica, porque olha só, o texto está dizendo, conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Rapaz, como que eu vou conhecer o que vai além do entendimento? Como eu vou conhecer algo? Você está me acompanhando, querido? Estou falando muito rápido? Como eu vou conhecer o que está indo além da capacidade de entender?
estudar o significado original dessa palavra explica. Coloca na NVT o versículo 19, por favor. Olha como a NVT traduziu. Que vocês experimentem esse amor. Ele não colocou conhecer, ele colocou que vocês experimentem. Por quê? Porque a palavra significa conhecer por experiência. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu posso ler um livro sobre a vida do pastor Rafael, que tem todos os fatos. Pastor Rafael nasceu no ano tal, de 1970 e pouco, não vou falar o ano, para não revelar, aleluia. E fez isso, e fez aquilo quando era criança, e começou a namorar com a Maíra, e casou, e teve filhos e tal. Eu posso ler um livro com a história dele completa, mas quantos sabem aqui que ninguém vai conhecer o pastor Rafael tanto quanto a Maíra? Graças a Deus, não é verdade? Por quê? Porque ela tem um conhecimento íntimo, pessoal e de experiência. Quando o Senhor nos chama para conhecê-lo, Ele não está falando, leia sobre mim apenas. Estude sobre mim apenas. Decore textos sobre mim apenas. Deus está falando, ei, experimenta. Eu quero que a Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Existe uma parte no Evangelho que requer que experimentemos, amém? E é por isso, por esse texto, que a conferência IADA tem o nome IADA. E o nosso tempo de oração também tem o nome IADA. Aí você pensa, pastor, por que não é conferência Gnosco? Porque é muito feio, né? A sonoridade não ia ficar legal. Então IADA fica mais bonitinho. E aí nós decidimos seguir nesse sentido. Agora, já que eu expliquei o porquê do nome da conferência, agora que você já sabe que você precisa procurar um relacionamento com Deus que vai além Deixa eu fazer uma coisa, gente. Eu percebo que não está claro. É melhor eu falar aqui, tá? Lucas. Oi. Melhor, né? Abaixa um pouquinho aí, por favor. Obrigado, Rafa. Obrigado. Glória a Deus. Estão me ouvindo melhor? Tá mais claro, né? Graças a Deus. Então, no último mês, o Senhor tem comunicado no meu coração que nós precisamos experimentar algo, experimentar um aspecto de Deus. E o Senhor falou comigo sobre conhecermos por experiência o coração de Deus. Amém? Isso te anima? Glória a Deus. Eu espero que até o final você fique ainda mais animado. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, no versículo 9. A palavra de Deus diz assim: por esta razão também, nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Repita assim comigo: viver de modo digno do Senhor. Para o seu interagrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quantos querem isso? Olha que coisa maravilhosa, viver de modo digno do Senhor, para o seu interagrado, frutificando em toda boa obra. Querido, isso é muita coisa. Viver à altura do padrão que Deus espera, frutificar em tudo, para agradar a Deus em tudo. Pastor, e como que se chega nisso? O versículo anterior responde: transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. A única maneira de você viver do modo digno do Senhor, a única maneira de viver uma vida de frutificação é conhecer o coração de Deus. Conhecer o coração de Deus é pré-requisito para quem quer viver de modo digno do Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: existem pessoas que vivem uma vida de acerta, cai, levanta, cai, erra aqui, cai acolá, e essas pessoas durante anos vêm buscando uma maneira de andar em liberdade, de andar de modo digno do Senhor por suas próprias forças, e não têm conseguido. Mas quando essas pessoas conhecem ao Senhor, liberdade toca a vida delas.
Deixa eu dizer uma coisa, o que você precisa não é fazer mais força. Pastor, misericórdia. Você já provou que pela sua força você não consegue mesmo? Ou fui só eu que cheguei a essa conclusão? Que sozinho eu não consigo agradar a Deus? Que por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu leia a Bíblia, faça a oração, se eu quiser crescer, eu não consigo cumprir plenamente a vontade de Deus. Eu cheguei a essa conclusão na minha vida. Mas, querido, eu descobri uma coisa, que quando eu paro de olhar para a minha força e passo a olhar para a força do meu Senhor, nele a provisão, nele a graça, nele a capacidade, e aí eu posso viver uma vida de liberdade, uma vida que agrada a Deus. A maneira de viver de modo digno do Senhor, de frutificar, é conhecer plenamente o coração dele. Amém? Eu quero continuar nesse raciocínio com você. Abra a Bíblia em Efésios 5, no versículo 15. Efésios 5, versículo 15. O texto diz assim: portanto, tenham cuidado como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Querido, não compreender a vontade de Deus, segundo o texto aqui em Efésios 5, 17, não compreender a vontade de Deus significa insensatez. Amém, aleluia, é isso aí, pastor. É pura insensatez, querido. Nós vivemos numa geração hedonista. A gente quer fazer o que dá prazer. É a nossa geração. A gente quer fazer o que dá na telha. A gente quer, apesar de alguns terem poucas, né? Mas a gente quer fazer o que dá. Tamo junto, Isa. A gente quer fazer o que dá vontade. Não é verdade? A gente quer fazer o que dá vontade. E às vezes a gente está lutando, pleiteando, guerreando, brigando para a nossa vontade, para cumprir a nossa vontade. Quando as pessoas de sabedoria procuram conhecer a vontade do Senhor. Porque conhecendo a vontade do Senhor, você vai remir o tempo. Ei, olha isso, gente. O recurso mais precioso sobre a terra se chama tempo. Quantos concordam com isso? Agora, quer ver uma coisa maluca? O Renzo deve saber, o homem mais rico do mundo é o Elon Musk, né? Quanto que é? 200 bi? O Elon Musk tem uns 200 bilhões de dólares. Você consegue imaginar esse dinheirinho? Eu confesso que eu ainda não sei. Assim, 200 bilhões de dólares. Você consegue imaginar algumas coisas que você faria com esse dinheiro aí na conta? Agora, posso te dizer uma coisa? Uma coisa que você e o Elon Musk têm igual são as mesmas 24 horas. Você consegue imaginar como você vai administrar esse bem precioso? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu espero que isso traga temor no seu coração. Vai chegar um grande dia onde nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo e o nosso Senhor vai nos perguntar: ei, como você investiu as 24 horas que eu depositei todos os dias na sua conta? Aleluia! É o recurso mais precioso da terra. Eu tenho um documentário, eu já comentei sobre isso aqui, um documentário no Netflix que chama O Código Bill Gates, que é um documentário sobre a vida do Bill Gates, que durante mais de 20 anos foi o homem mais rico do planeta. E a esposa dele, agora ex-esposa, né? Mas ela fala um negócio maravilhoso. Ela fala assim: Bill Gates é extremamente rigoroso com o seu horário. Ele nunca atrasa, ele nunca chega adiantado, ele chega sempre na hora certa. Ele é extremamente zeloso com o horário. Aí o repórter pergunta: por quê? Aí ela pensa um pouquinho e ela fala: porque talvez tempo seja um dos únicos recursos que Bill Gates não pode comprar mais. A pergunta é: nós
temos as mesmas 24 horas que esses caras. Como a gente está administrando isso? E aí o texto diz no versículo 16, Efésios 5,16, aproveitando bem o que, gente? O tempo, porque os dias são maus. E ele ensina como aproveitar bem o tempo. Próximo. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe como aproveitar bem o tempo? Quando você compreende a vontade do Senhor. Porque quando você conhece o coração de Deus, compreende a vontade dele, você não perde tempo com besteira. Porque tem coisas, querido, que para o outro pode ser a vontade de Deus, mas para você é besteira. Por exemplo, eu gosto muito de música. E eu dediquei alguns anos da minha vida, eu gosto mesmo, é um negócio que me dá prazer. Agora, quando você fala de instrumento musical, de teoria musical, tem um negócio que chama harmonia musical. É um negócio, harmonia musical, harmonia funcional, perdão. É um negócio que me atrai muito. Eu ouço jazz instrumental, as pessoas falam, rapaz, você toca alguma coisa? Eu não, mal toco campainha. Mas eu gosto, querido. E me dá vontade de aprender e de querer saber mais. Mas pro André, hoje, se matricular numa aula de música para estudar sobre isso, que me atrai tanto, é perda de tempo. Porque essa não é a vontade de Deus para mim. E dessa forma, entendendo qual é a vontade de Deus para mim, eu digo não para todo o resto, e assim eu vivo de modo digno do Senhor. Gastar tempo com aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida, é perder tempo. Eu acho que eu estou pregando bem essa noite. Querido, nós precisamos, de uma vez por todas, procurar entender o que o Senhor espera. Sabe, 2023 está aí, gente. E daqui a pouquinho a gente vai começar, começa em todos os lugares do mundo, né? A voz da cantora Simone, então é Natal. E aí a gente começa a ouvir esse negócio e já começa a pensar, rapaz, eu vou fazer minha listinha para o ano que vem. Vou emagrecer, vou entrar na academia, aprender inglês. Coisa que a gente fala, né? Agora, que tal deixar Deus escrever a nossa lista de resoluções para 2023. Senhor, ao invés dos meus planos para 2023, o que o Senhor espera de mim em 2023? O que o Senhor sonha? Como o Senhor espera que eu invista meu tempo em 2023? Querido, isso vai mudar a sua vida. Porque se tudo que você fizer, você tiver consciência que é Deus que te inspirou para fazer aquilo, você não desiste no primeiro tropeço. Uma vez me perguntaram, você sabe que eu falo de empreendedorismo, né? E uma vez me perguntaram uma semelhança da vida empreendedora e da vida do ministério. E eu pensei e falei o seguinte, a gente precisa, uma semelhança é que a gente precisa fazer muita força para continuar acreditando enquanto não deu certo. Porque, eu vou explicar. Olhar a história do pastor bem-sucedido, com uma igreja maravilhosa e que frutifica, que tem milhões de membros e tudo dá certo, é legal. Mas, querido, não aconteceu da noite para o dia. Olhar a história do empreendedor que saiu lá do interior, lá quando ele era menino, lá em Barbacena, e aí ele cresceu e vendeu a empresa lá no Vale do Silício e ficou bilionário. A gente gosta dessas histórias, mas não foi da noite para o dia. Com as coisas de Deus, leva muito tempo para acontecer de repente. Leva muito tempo para acontecer de repente. Aí algumas pessoas desavisadas vão falar, nossa, da noite para o dia, hein? Deus te colocou lá. Olha, velho, esse da noite para o dia levou muito tempo. Agora, muitas pessoas não chegam, tem uma frase que diz o seguinte, a maioria das pessoas nem sequer fracassam. Como assim, pastor? A maioria das pessoas nem sequer fracassam, sabe por quê? Porque elas desistem antes. Agora, se você tem clareza que foi Deus que te chamou,
Não é qualquer dor de barriga que vai te parar, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Graças a Deus, como igreja, nesses 3 anos, nós estamos avançando. Mas teve algumas pedras para tirar do caminho. Teve algumas coisas que queriam desanimar. Mas, querido, a conta era muito simples para nós. Não fui eu que inventei essa história, foi Deus que me chamou para isso e eu não tenho outra opção a não ser continuar. É por isso que você precisa ouvir de Deus o que Ele espera de você, para que nos momentos de dúvida, nos momentos de incerteza, você lembre, quem falou comigo foi o Senhor, eu não tenho o direito de desistir. Está recebendo algo bom da parte de Deus? Então, conhecer a Deus é uma maneira da gente não ser insensato. Agora, eu anotei um negócio aqui, que Deus me inspirou a falar. Muitas vezes, queridos, nós paramos na informação. A gente quer conhecer a vontade de Deus, daí a gente ora, a gente se dedica, a gente jejua, a gente se prepara para ouvir a vontade dele. Só que às vezes a gente pega a informação e despreza o doador da informação. Deus espera que através da oração nós conheçamos o coração dele. Conhecer o coração dele é maior do que conhecer as informações dele. Sabe, vou usar o Rafa de exemplo de novo. Imagina só que chegou uma informação até mim, o pastor Rafa fez tal coisa. Querido, a primeira coisa que eu vou pensar é, cara, o Rafa não, ele é meu amigo. Eu conheço aquele cara. Ele está comigo. Por quê? Porque eu conheço o coração dele. Quando você conhece o coração de uma pessoa, você interpreta a informação da maneira correta. Por favor, quando você conhece o coração de uma pessoa, você aprende a interpretar a informação da maneira correta. Talvez isso aconteceu só comigo e com a Estela, tá? Mas já aconteceram vezes de eu falar, rapaz, por que a Estela fez isso? E sabe aquela raiva de segundos? Assim, rapaz, como que pode? Aí eu paro e penso, cara, ela me ama. Ela decidiu dedicar a vida para andar do meu lado. Peraí, como eu posso pensar mal dela? Eu conheço o coração dela, querido. Deus espera que nós, como seu povo, como seus filhos, conheçamos não apenas a informação dos seus lábios, mas o coração dele. Conhecer o coração dele muda tudo. Conhecer o coração dele vai nos fazer obedecer, mesmo quando a obediência não é prazerosa. Eita glória! Porque tem dia que é fácil obedecer, né? Rapaz, pensa, Deus te dá uma palavra, Deus fala para o irmão aí, vai lá, pega o microfone da mão do pastor e entrega uma profecia para o Luquinhas, falando que ele vai viajar o mundo de classe executiva. Até eu, meu amigo, obedeça na hora. Agora, quando o que Deus te pede não é prazeroso? Uma vez, um homem de Deus falou para mim, eu não vou imitar a voz dele não, senão muitas pessoas vão reconhecer, mas um homem de Deus falou assim, André, muito legal, você está pregando, ministrando a palavra aí. Mas e quando Deus te chamar para pregar algo que ninguém vai gostar? Você vai ser fiel ao Senhor ou ao aplauso das pessoas? Sei lá, pausa para meditação. Querido, quando a gente conhece o coração dele, fica mais fácil obedecer. E quando a gente conhece o coração dele, fica mais fácil amá-lo. Quando a gente conhece o coração dele, fica mais fácil andar em santidade. Eu já contei aqui algumas vezes a história de Policarpo de Esmirna. Existem algumas versões dessa história, mas uma que eu gosto em particular, diz que quando os soldados vieram para assassiná-lo, e os soldados falaram, rapaz, nega Jesus, Policarpo disse, como eu posso negar alguém que está sendo tão bom para mim? Bonitinho falar isso, né? Querido, ele estava indo morrer queimado. O nega Jesus significa salva a tua vida. E ele disse, não, eu não posso negar aquele que tem sido tão bom para mim.
Conhecer o coração do nosso Senhor nos faz ter uma obediência radical, porque nós vamos nos apaixonar pelo coração do nosso Senhor, amém? E conhecer o coração do nosso Senhor, como eu disse, nos faz interpretar as informações de maneira correta. E eu quero te provar isso em Atos 21, a partir do versículo 10. Atos 21, a partir do versículo 10. O texto diz assim: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo. Olha quem está dizendo, gente. Assim diz o Espírito Santo. É isso que os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Paulo propôs no coração dele que ele deveria ir para Jerusalém. Só que, meu amigo, Paulo era perseguido, procurado. E, rapaz, ir para Jerusalém para Paulo significava prisão. E aí vem um profeta de Deus e repete o que o Espírito Santo falou. Não foi o que a carne falou, não foi o que o homem falou, foi o que o Espírito Santo de Deus falou. Ele tirou o cinto de Paulo e amarrou as próprias mãos e disse: ó, é isso que vão fazer com o dono deste cinto. Esse era o contexto. Então, Paulo, se você subir para Jerusalém, vão te prender. Olha a continuidade do texto, versículo 12. Ouvindo estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo? Ao chorar assim e partir meu coração, eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: seja feita a vontade do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Uma informação verdadeira da parte de Deus chegou até Paulo. Paulo, vão te prender. Aí todo mundo: ai meu Deus do céu, vão prender Paulo. Paulo não sobe não, Paulo. Paulo, tu é doido, homem, fica aqui, Paulo. Paulo falou: vocês estão fazendo o quê? Eu sei que vão me prender em Jerusalém, e eu estou pronto para ser preso em Jerusalém, eu estou pronto inclusive para morrer. Paulo estava dizendo: ei, vocês estão só com a informação eu já tinha. Eu vou ser preso em Jerusalém, mas eu conheço o coração de Deus. É mesmo para eu ir para Jerusalém para ser preso, porque assim eu vou glorificar o Senhor. Faz toda a diferença, querido, quando a informação chegar, você conhecer o coração daquele que falou. Ágabo tinha a informação: vão te prender. Paulo conhecia o coração do Espírito Santo. É mesmo, vão me prender e é isso que eu devo fazer. A prova disso, no capítulo anterior, no versículo 24, Atos 20, 24, o apóstolo Paulo falou isso antecipadamente. Olha só. Porém, vê o 23, por favor. 22, desculpa. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para onde, gente? Um capítulo antes. Impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Próximo. Exceto o que o Espírito de cidade em cidade me assegura. Prisões, ou seja, eu vou para Jerusalém e o Espírito Santo já me assegurou. Prisões e sofrimentos estão à minha espera. Próximo. Aqui faz toda a diferença. Esse é o resultado de alguém que conhece o coração de Deus. Porém, em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo estava falando: eu já estou sabendo, me esperam prisões, sofrimentos, eu vou ser preso, mas estou nem aí para essas coisas, contanto que eu cumpro a vontade do meu Senhor. Para Paulo, a causa e a motivação principal da vida era o coração do Senhor. Amém? Então, através de uma vida de oração, através de uma vida de experimentar de Deus, você vai aprender a conhecer o coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que pode ser polêmica, e por favor, eu não quero que você interprete isso como uma indireta, nem para você, nem para ninguém.
Mas você sabe por que as conferências proféticas estão mais lotadas do que as conferências de oração? Porque as pessoas querem a informação e não o coração. Se eu anunciar que vai ter uma conferência profética e um monte de gente que flui em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria aqui, meu amigo, vai vir um monte de gente como quem tira versículos de uma caixinha de promessa para receber a informação de Deus para a sua vida. Mas nós aqui na conferenciada estamos interessados não na informação, mas em amar o coração dele. É por isso que sexta-noite tinha um deitado no chão ali, o outro caído babando aqui, mas a gente estava amando Jesus. E Jesus, ele comunica, ele fala, ele expressa, mas se ele não falasse nada, estava tudo bem, porque o nosso coração era ficar aqui amando ele. Essa é a diferença entre alguns quererem a informação e outros quererem o coração dele. Querido, por favor, não pare na informação, queira o coração dele. Aleluia! Eu oro, querido, eu oro para que Deus construa no Verbo da Vida Sapopemba uma igreja que ama o coração de Jesus. Sabe, nós somos, como Deus disse, uma igreja grande, numerosa e relevante, mas nós vamos ser relevantes nessa região, não só para ser bonzinho, que entrega cesta básica, que cuida do orfanato, não, querido. Nós queremos ser relevantes para essa região, porque é isso que pulsa no coração do nosso Senhor, e nós amamos o coração do nosso Senhor, e nós queremos cooperar com o que está no coração do nosso Senhor. Esse é o motivo da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu continuar aqui, porque até agora eu falei só de um ponto. Aleluia. Deus, alguém ora por esse relógio para ele se converter em nome de Jesus? Ou pelo pregador, né? Para o pregador se converter e respeitar o horário. Para resumir, para remir o tempo, né? Lá em João 21, o apóstolo Pedro tem uma experiência com Jesus. Jesus basicamente aparece para ele e Pedro tinha acabado de negar Jesus. Acabado. E Jesus aparece para ele e Pedro, uma das coisas que Pedro falou antes de negar Jesus é: Jesus, eu te amo mais do que todos esses. Porque Jesus, ele fala assim, vão me trair, viu? Pedro fala, licença aqui, pega uma faquinha, bate na taça. Com licença, Jesus, pode ser que esses aí neguem. Eu estou pronto para morrer por ti. Solta o microfone. Jesus falou, Pedro, vem cá, Pedro. Ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Você acha que Pedro estava sendo hipócrita? Eu sinceramente não acho. Eu acho que Pedro estava sendo radicalmente sincero. Ele estava sendo sincero mesmo, de coração. Mas ele estava sinceramente errado. Ele achou que ele aguentava o tranco. Ele achou mesmo. Ele disse, Senhor, não, eu vou morrer por você, Senhor, o Senhor vai ver. Aí quando o caldo azedou, ele, rapaz, não é tão simples assim, né? Só que a Bíblia conta que Jesus, quando ressuscitou, ele fala para aquela mulher, vai falar para os meus discípulos. E aí Jesus fala, ei, manda vir também Pedro. Jesus, ele não citou João, o discípulo a quem Deus amava pelo nome. Jesus, ele não citou a mulher. Jesus, ele não citou Tiago. Jesus, ele falou para aquele que traiu. Ei, Pedro, ele é importante para mim, manda vir. Só o fato de Jesus falar assim, avisa os meus discípulos, já seria suficiente para Pedro aparecer. Mas eu tenho certeza que Pedro estava debaixo de tanta condenação que ele estava pensando, rapaz, nem discípulo mais eu sou. Só que Jesus chamou ele pelo nome, querida. A Bíblia conta que quando eles ouviram essa informação, foi foi João e Pedro correndo para o túmulo. João chegou na frente, era mais jovem, corria melhor, né?
Mas a Bíblia conta que João chegou e parou. Pedro entrou. Rapaz, ele entrou no túmulo. Jesus me deu uma nova oportunidade. E agora, em João 21, Pedro tinha voltado atrás de novo. Deixa eu contar o contexto. Vai lá, João 21, versículo 3. Não estava no script, desculpa, gente. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. O que está acontecendo aqui? Jesus tinha ressurreto, e aí Jesus ele aparecia horas, outras horas desaparecia, e estava estranho lidar com essa nova modalidade de Jesus. Eles que estavam convivendo ali com Jesus lado a lado durante 3 anos, agora Jesus aparece, desaparece. Pedro falou assim: rapaz, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Pescar é pecado? De modo algum. Mas para Pedro, pescar significa: não deu certo não esse negócio de ser discípulo. Eu tentei, eu me esforcei, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz. Eu vou pescar. E outros foram com ele. E naquela noite, mais uma vez, não pegaram nada. Alguns estudiosos, ou não tão estudiosos assim, afirmam que Pedro não era um bom pescador, né? Porque aparece Pedro pescando 3 vezes. Das 3, 2 ele não pescou nada. E na outra vez que aparece, ele só pescou um peixe, porque Jesus falou, tem uma moeda lá na boca dele. Só sabe pescar com a ajuda de Jesus esse. Mas, aí ele voltou a pescar, não pegou nada, e aí eu vou tentar resumir a história. Jesus aparece na beirada da praia, e Jesus, mais uma vez, fala: ei, joga do outro lado. Aí ele, tá bom. Jogou do outro lado, e aí João, eu acho que ele começou a fazer as contas. Pedro, é o Senhor. A Bíblia fala que Pedro era tão intenso que ele pulou na água, querido, de roupa e tudo, e ele foi encontrar Jesus. Ele não esperou o barco voltar e tudo certinho. Ele pulou e ele foi atrás de Jesus. E agora o Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, o Pedro que falou: Jesus, eu estou pronto para morrer por você, e agora negou 3 vezes, Jesus faz uma pergunta maravilhosa: Pedro, você ainda me ama mais do que todos os outros? Não era disso que você se orgulhava? Você ainda me ama mais do que todos os outros? A resposta de Pedro foi: Senhor, eu te amo, mas não da maneira como o Senhor esperava. Eu não tenho tempo para explicar isso, mas a palavra que Jesus usou na pergunta é: você me ama com amor sacrificial? Pedro respondeu: não, eu te amo com amor de amigo. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Senhor, eu te amo com amor de amigo. E aí Jesus desce para o nível dele: Pedro, você me ama com amor de amigo? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado a 3ª vez e disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que nesse nível eu te amo. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, e só para eu concluir essa ênfase que eu estou dando, no versículo seguinte, ele fala: Pedro, hoje você constatou que você não estava no nível de amor que você achou que estava. Mas vai chegar o dia onde outro vai te vestir, onde um dia você vai estender os braços. E o autor de João, ele diz assim: isso Jesus disse querendo se referir ao tipo de morte com que Pedro haveria de glorificá-lo. Ou seja, Pedro, você não me ama com amor sacrificial, mas vai ter um dia, Pedro, que você vai estar pronto para me amar nesse nível. Querido, deixa eu dizer algo que também não programei dizer. Deus não te escolheu e não te chamou pelo nível de amor que você consegue entregar hoje, mas Ele te escolheu e te chamou porque Ele vê o que você vai se tornar nas mãos dEle. E Jesus disse: Pedro, eu vou investir em você. Agora, eu quero frisar um ponto para todas as perguntas que Jesus fez. Pedro, você me ama com amor sacrificial? Não, Senhor, eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus não disse: então não serve. Então vá fazer um seminário, rapaz, para ver se cresce. Vai orar mais, participe do IADA.
toda quinta, 7h30 da manhã, aleluia. Não, sabe o que Jesus disse? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando, Pedro, você quer me amar mais? Cuida daqueles de quem eu amo. Pedro, eu sei que você não está pronto, mas conforme você cuida daqueles a quem eu amo, o seu nível de amor vai crescer. Pedro, eu sei que você não é lá essas Brastempes, mas quando você cuidar daqueles que eu amo, você vai aprender a amar o meu coração. Deixa eu te contar uma experiência. Dezembro de 2015, eu estava na cidade de Jacareí, fazendo um treinamento de uma empresa que eu ia trabalhar, e querido, eu estava muito empolgado. Pela primeira vez na vida eu ia assumir um cargo de gestão, e assim, me colocaram num hotel que era bem ruinzinho, inclusive, e aí não tinha muito o que fazer. Eu acordava cedinho, ia para a empresa, trabalhava até as 9 da noite, voltava para o hotel, dormia, acordava cedinho, trabalhava uma semana inteira assim. E aí um dia eu acordei para ir trabalhar, e o Espírito Santo falou comigo, você ama mais esse emprego ou a mim? Eu amo mais o Senhor. Mas que pergunta é essa? Misericórdia? Senhor, então por que você dedica tanto tempo para isso e nada para mim? Boa pergunta. Aquele dia eu falei, pessoal, vou sair no horário normal, saí às 18, eu não conhecia nada, coloquei um fone, nada da cidade, coloquei um fone de ouvido, e eu descobri que tinha um parque lá, e fiquei andando no parque orando. E nessa época eu liderava os adolescentes lá em Guarulhos, e eu lembro que eu fiz a seguinte oração, Senhor, eu quero te amar mais. Querido, eu não sei explicar. O Senhor falou comigo, André, então ama aqueles a quem eu amo. Ama esses meninos, trabalha por eles, incentiva eles, levanta eles, se dedica para amá-los. Por quê? Porque meu coração está com eles. Ei, deixa eu dizer uma coisa, se sua motivação um dia para entrar no ministério for o status, o título, usar o nome de apóstolo, de bispo, de qualquer coisa, querido, você está no negócio errado. Agora, se a sua motivação para o ministério for amar aqueles a quem Deus ama, querido, Deus pode te levantar. Nós precisamos de uma vez por todas lembrar que nós não entramos nessa por status, por reconhecimento ou por aplausos. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, porque nós amamos o coração dele. E nós vamos amar as pessoas, sabe por quê? Porque o coração dele pulsa por pessoas. Certa vez eu ouvi um homem de Deus contando um testemunho, que ele teve uma visão. Agora eu não lembro se foi ele que teve a visão, ou se ele estava falando de outra pessoa que teve a visão. Enfim, vou contar como se fosse ele, tá? E ele fala que nessa visão, um anjo levou ele, e eles de mão dadas estavam andando por um lugar enorme, assim, com o pé direito mais ou menos igual a esse, um lugar enorme. E aí ele pergunta para o anjo, onde a gente está? E esse anjo diz, estamos no coração de Deus. E ele fala, uau, estou dentro do coração de Deus, que incrível. E fica andando e maravilhado com aquela beleza. E do nada, como se nessa parede abrisse uma ferida de uns 2, 3 metros de altura, uma ferida nojenta, cheia de pus. E ele fala, nossa, o que é isso? Esse negócio repugnante. O anjo fala, isso é um filho de Deus, a quem Deus ama, que voltou para o pecado, que pisou na bola, que errou, que se afastou. Isso machuca o coração de Deus. E aí essa pessoa fala para o anjo, mas alguém tem que fazer alguma coisa. E o anjo fala, é verdade, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque lá onde essa pessoa se afastou, na igreja deles, as pessoas estão tacando pedra nele, falando que ele é um sem vergonha, que voltou para o pecado, e não tem ninguém orando por ele. Por esse a quem Deus ama. Não tem ninguém orando por ele. Não tem ninguém ligando, ei, eu te amo.
Querido, nós como igreja precisamos amar as pessoas, não só por conta das pessoas, mas porque amamos o coração do nosso Deus, e quando as pessoas caem, machucam o coração do nosso Deus, e nós queremos proteger o coração do nosso Deus. Uma igreja que anda em amor em primeiro lugar com Deus. Intercessão não flui do amor só pelo que eu tenho por você. Conjuguei tudo errado, né? Mas você entendeu. Intercessão, em primeiro lugar, em primeira instância, vem do amor que eu tenho para com Deus. Porque eu amo o coração do meu Deus. Eu me importo com as pessoas. Porque eu amo o coração do meu Senhor. Eu oro pelas pessoas, eu intercedo pelas pessoas. Porque eu amo o coração dele. Conhecer o coração de Deus te faz viver uma vida frutífera. Porque você aprende a se apaixonar pelo coração dele. Iada é sobre isso. Conhecer o coração dele. Coloca Filipenses 3, eu acho que a partir do versículo 4. Eu acho que esse desejo movia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, isso é, quanto a cumprir a lei, eu era irrepreensível. Meu amigo, você podia olhar de microscópio a minha vida, você não ia ver nada errado. É isso que Paulo está falando. Mas olha a conclusão que ele chega. Mas para mim, o que era lucro, tudo isso que ele falou, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Olha só, está falando de conhecê-lo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Espera aí, o apóstolo Paulo, ele não está falando simplesmente eu perdi todas as coisas. Porque talvez você conheça alguém que perdeu todas as coisas. Eu já ouvi história de pessoas que ganharam na loteria, viveram de uma maneira absoluta e perderam todas as coisas, ou tiveram algum problema e perderam todas as coisas. Isso não é novidade. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é, eu perdi todas as coisas, mas as coisas também me perderam. Porque eu passei a considerar essas coisas como lixo, não como perda. Se comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Perdão, já tinha passado, eu não vi. Na verdade, considero tudo como perda, daí beleza. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a Cristo, a justiça de Deus, que procede da fé. Próximo. O que quero? Cara, Paulo me surpreende. O que quero é conhecer a Cristo. Não, peraí, gente. Aí às vezes a gente fala assim, pastor, eu tenho 45 anos de igreja, eu fiz seminário, eu fiz teologia, eu fiz não sei o que, eu fiz não sei o que lá. Ô irmão, deixa eu te falar, o apóstolo Paulo talvez conhece um pouquinho mais do que a gente. O mesmo apóstolo Paulo fala assim, ó, conheço um homem, falando dele mesmo, que há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi ao 3º céu e ouviu palavras inefáveis, ou seja, coisa que eu nem sou autorizado para falar. Esse é o nível de Paulo. E aqui ele está ainda ardendo de desejo, dizendo, eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele. Aleluia! Querido, isso deve mover o nosso coração, conhecer o nosso Senhor. Isso é iada, é conhecer por experiência. Ei, eu provei, eu vi, Ele é bom, eu conheci, mas agora eu quero conhecer mais. Eu já o amo, mas eu quero amar mais. Eu já ouvi dele, mas eu quero ouvir mais. Por quê? Porque Ele é tudo para mim.
Aleluia, eu oro para que nessa noite caia no seu coração uma fome, um desejo, uma sede pelo Senhor. Eu oro, querido, para que te dê vontade de chegar na sua casa, no seu quarto de oração e se jogar lá e falar: Senhor, eu preciso de você, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero ir mais fundo, Senhor, eu preciso do Senhor. Essa é a motivação da nossa vida. É para isso que nós fazemos uma conferência de oração, não só para receber informações proféticas, mas para conhecer o coração dele, para amar o coração dele. Oh, aleluia! Cristo é tudo para nós. Aleluia! Lá em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo faz aquela poesia maravilhosa sobre o amor, em determinado versículo ele fala assim: agora nós o conhecemos como quem vê reflexo por espelho, mas vai chegar o dia onde nós o conheceremos como por ele somos conhecidos. Querido, eu tenho a impressão que o coração de Paulo existia para isso. Eu quero conhecer meu Senhor. Eu quero estar no céu para conhecer meu Senhor. Ontem, o louvor aqui, a Natália ministrou música e ela cantou uma música do Israel Houghton. E eu gosto muito da versão que ela cantou, que é mais próxima do original, que fala: sua presença é o céu para mim. Um grande teólogo já disse o seguinte: o céu só é o céu porque Jesus está lá. Querido, a gente não quer o céu porque tem os anjinhos com as arpinhas. A gente quer o céu porque Ele está lá. É tudo sobre Ele. Nós queremos desejar Ele, nós queremos amar Ele. Eu acho que isso motivava Paulo a querer o céu. Eu quero estar com Ele. Certa vez o próprio apóstolo Paulo disse: eu preferiria morrer para estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas para agradar o coração dele, eu vou ficar vivo para servir vocês. Que consciência maravilhosa! Rapaz, o desejo do meu coração mesmo era estar com ele, é ver ele, é olhar nos olhos dele. E todas as pessoas que já tiveram uma visão aberta de Cristo falam que olham nos olhos dele, e os olhos dele são como piscinas de amor líquido. Querido, eu desejo o dia onde eu vou olhar nesses olhos e eu quero ouvir dos lábios dele: servo bom e fiel, entra no meu descanso. É para isso que a gente vive, não é só para comprar carro novo, para ter apartamento novo ou ganhar dinheiro. Eu vivo para o louvor da glória dele, para naquele dia ouvir isso: servo bom e fiel, descansa. Aleluia. Para mim isso é ser igreja. Amar Jesus, conhecer Jesus e revelar Jesus. Gostei. Amar Jesus, conhecer Jesus e revelar Jesus. Qual o motivo do seu serviço? Amar Jesus, conhecer Jesus e revelá-lo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que existem problemas sociais nessa região, eu já estou acabando. Sei que existem problemas sociais nessa região, crime, fome, essas coisas. Mas eu preciso te dizer, querido, a resposta para essa região não está nos trabalhos sociais, está em Jesus. Jesus é a resposta para as necessidades do ser humano. E nós queremos ser relevantes só porque isso está no coração dele. O que a gente quer no final do dia é o coração dele. Você recebeu algo bom essa noite? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Oh, Pai. Nasceu no seu coração essa conferência, Senhor. Que privilégio nós temos, Senhor, de cooperar com aquilo que o Senhor nos inspira. Pai, nós reconhecemos que não temos mérito nenhum nisso. Foi o Senhor que inspirou, foi o Senhor que deu o nome, foi o Senhor que organizou, foi o Senhor que fez tudo acontecer e nós apenas desfrutamos. Mas humildemente queremos te dizer, Senhor, obrigado.
Obrigado pelo privilégio de ser tua igreja. Obrigado pelo privilégio de ser enxertado na videira. Hoje nós temos a sua vida, o seu DNA fluindo dentro de nós. Pai, isso é muito além da nossa capacidade, mas nós queremos dizer de coração, obrigado, Pai, pelo privilégio de andar contigo. Nós te amamos, Senhor. Queremos viver para o louvor da sua glória. Queremos viver para o louvor da sua glória. Queremos viver para o louvor da sua glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque a partir desse lugar de amor genuíno, profundo, nós seremos inseridos em uma nova fase de frutificação. Queridos, eu ouço o Senhor dizendo, eu quero que vocês gravem isso, gravem esse dia. Eu ouço o Senhor dizendo que por amar o coração dele, nós estamos entrando num novo tempo de frutificação. Vai ficar mais leve e vai gerar mais resultado, porque o Senhor quis. Nós somos os ramos enxertados na videira. A vida que flui da videira produz fruto através de nós. Produz fruto através de nós. Obrigado, Senhor, por poder para gerar, poder para gerar, poder para gerar filhos espirituais, poder para gerar filhos espirituais. Eu te agradeço, Senhor, poder para apacentar as ovelhas do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por chamados sendo confirmados. Obrigado por ministérios sendo confirmados. Obrigado, Senhor. Poder para frutificar de acordo com o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nosso próximo culto é próxima terça-feira e quinta-feira nós teremos a reunião de todos os RECs, que é a reunião Play. Você precisa estar aqui. Vai ser algo extraordinário. Eu te vejo por aqui. Vá em paz, seja abençoado praticando a palavra de Deus.